E aí galera, beleza? Hoje então a gente vai analisar a música Nightmare do álbum Nightmare de 2010 da banda Avenged Sevenfold, mais precisamente o solo do mestre Synyster Gates, juntamente com outro mestre da guitarra também, que é o Zakk Vengeance. Na banda ele fica mais responsável pelas guitarras rítmicas e pelos duetinhos marotos que a gente vai entender aqui. Se você pega essa música, você percebe que tem várias notinhas fora, mas que elas combinam. E é justamente isso que a gente vai analisar aqui. Então já chega dando seu like aí no vídeo, já se inscreve no canal se não está inscrito e bora de Nightmare! Então galera, agora a gente vai analisar esse solo de uma forma didática, de uma forma científica. Eu realmente espero que contribua para o seu desenvolvimento musical. Lembrando que na descrição do vídeo tem o meu curso online e não se esqueça de deixar comentário bonito de outros mestres que a gente pode analisar aqui, beleza? Primeiro de tudo então, para tocar Nightmare, afinação. Então a gente tem que estar com a afinação aí em Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Ré, beleza? É só dropar o Mi, né, a sexta corda para Ré e aí tá tudo certo, a gente já pode começar a analisar essa música aqui. Colocar distorção, para ficar bonitão, som. O início do solo, a base tá fazendo um power chord de Ré, pesadão, né, porque tá dropado aqui. E aí a gente vai ter o início do solo que é você vai lá, beleza. E aí, o que está acontecendo aqui, né? Em termos de entendimento, de harmonia. O tom é Ré menor, beleza? Ele segura só o Ré, mas assim, quando você faz a análise, né, dos arranjos e tal, você percebe que é a escala de Ré menor harmônica, Ré menor pentablue, etc. E aí aqui você percebe que é um arpejinho, ó. Só que ele pega só o arpejinho, né, de Ré menor, só o início aqui, só a primeira corda, digamos assim. E aí ele vai colocar uma Blue Note, aquele temperinho, ó. Ó, essa nota, tanto que ela é forte, né? Então você percebe que é o arpejo de Ré menor, só que ele pega só a primeira corda aqui e joga essa Blue Note aqui, esse temperinho, faz esse cromatismo entre quinta, quinta diminuta, quarta, né? Beleza. E aí ele vai fazer também esse trecho aqui, ó, que tá dentro da escala de Ré menor harmônica, desse desenho aqui, ó. Beleza? Essa combinação de notas, né, é um arpejo diminuto. Mas isso aqui não entra nesse caráter agora não. É só para vocês entenderem, tá? Tá girando em cima desse desenho que eu acabei de mostrar para vocês, então tá tudo certo. É só seguir esse entendimento que vai ficar mais claro. E aí ele vai repetir de novo, né? Com essa pequena alterada, né, que ele dá no finalzinho desse riffzinho para não ficar igual a primeira vez que ele repete. E ele vai fazer... Aqui você percebe, fica mais fácil de explicar fazendo os acordes, inclusive. Aí ele está fazendo, então, já mudou a base, agora não é só Ré, viu? Aquele power chord de Ré que eu acabei de falar para vocês, agora ele vai para Si bemol, depois ele vai para um Sol com baixo em Si, na terça, depois ele faz um Dó, depois ele faz um Lá com baixo na terça, que é o Dó sustenido. E aí a gente pode até fundir um pouquinho a melodia do solo com esses acordes, ficaria tipo...
Então aqui fica muito mais fácil de você pensar, né? Nessas notinhas que estão meio que cromatizadas, saindo um pouco fora, dentro dos acordes, entendeu? Porque a base já está fora, né? A base já é um cromatismo, ó. Tipo si bemol, sol, dó e o lá, né? Só que sempre fazendo esse cromatismo das notas dos baixos, né? Então fica mais fácil você perceber esse arranjinho aqui pela base, beleza? E aí a gente finalmente entra naquela partezinha mais na cara do solo, digamos assim, né? Que seria isso aqui, ó. Aí, essa parte aqui, para ficar mais fácil de entender, o que está acontecendo, né? Isso aqui é a escalinha de novo, Ré menor harmônico, que eu mostrei para vocês, só que aí tem uns gueri-gueri aqui. Quais são esses gueri-gueri? Ele está usando a Blue Note, ó. Ó a Blue Note aqui, ó. Vou fazer com distorção, né? E ele também está utilizando essa notinha aqui, ó, que em tese não está em Ré menor harmônico, ela é da escala de Ré menor. Só para a gente alinhar uma coisa aqui, a diferença entre Ré menor natural e Ré menor harmônico é uma notinha só, é a presença do Dó. Na escala natural de Ré menor a gente tem o Dó, na escala de Ré menor harmônico a gente não tem o Dó, a gente tem o Dó sustenido. Essa é a diferença. Ó. Vou fazer uma escala aqui qualquer de Ré menor em outro shape, só para vocês verem. Ó. Natural. Harmônica. Beleza? E é justamente o que ele faz aqui. Ó. Ele cromatiza esses Dós. Ele pega o Dó natural e o Dó sustenido, que está vindo aí de escala menor natural, menor harmônica, e ainda joga a Blue Note. Por isso que dá esse tempero todo especial, sacou? E aí a gente tem aqui também, né? Aqui ele já fez um cromatismo um pouquinho diferente, né? A gente tem o Fá, o Sol sustenido, que é justamente a Blue Note. Aí aqui ele funde o Dó sustenido e o Ré. E aqui o único cromatismo diferente que eu não havia citado é a presença do Fá, Fá sustenido, Sol. Para chegar no Sol, ele passa pelo Fá, que é a terça menor, Fá sustenido, que é a terça maior, até chegar no Sol. Mas então ficou assim, ó. Aqui tá tranquilo, tá dentro dessa escala, né, do Ré menor harmônico aqui. E aí aqui ele faz um arpejinho de novo, de Ré menor, ó. Vê lá. Combinando algumas notinhas dessa escala que eu passei para vocês. Ó. Então, e sobe o arpejinho de Ré, ele vai fazer. Tranquilo. Aí a gente tem essa frasezinha, né? Mais no feeling, mais no bend, né? E aí a gente vai para essa parte que você tem que estar com a sua palhetada alternada em dia, né? Que seria... E aí, a título, né? Você pode só simplesmente decorar as casas aqui. É chatinho, né? Porque é em slide, você pode errar as casas e etc e tal. Mas a título de curiosidade, esse trecho está sobre Lá menor harmônico. Aí você fala, putz, mas o tom não é Ré? Ré menor harmônico, Ré menor petro blue, Ré menor natural? Sim, só que dentro de Lá menor harmônico tem um Ré menor lá também. As notas que compõem o acorde de Ré menor, o power chord de Ré menor, o power chord de Ré, né? Que power chord não tem terça. Né, essas notinhas também estão compostas em Lá menor harmônico. Então por isso que dá certo. Se você pega a segunda guitarra aí, principalmente analisa a guitarra do Zack Vengeance, você percebe que não é a escala mais de Ré menor, é a escala de Lá menor harmônico, pela presença do Sol sustenido ali e pela presença do Si natural, beleza? Mas é só a título de curiosidade, não confunde não. E aí a gente tem essa parte aqui, ó, dos arpejos, né? Depois que ele termina esses slidezinhos com palhetada alternada, tem esse arpejinho aqui, sapequinho, ó. Aí, você fala, beleza, e aí? Isso aqui é um arpejinho de Fá, e aí tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque o Fá é o relativo de Ré menor.
Tranquilo? E aqui a gente pode enfatizar de novo que o tom desse arpejo, assim como esse trecho em slide, é de Lá menor harmônico. Porque aqui as notas que a gente pega, ó, Fá e Lá, Si, Dó, Mi, Fá. Existe Si dentro da escala de Ré menor harmônico? Não. Então de onde está vindo essa notinha Si, essa notinha fora? Provavelmente de Lá menor harmônico. Sacou? Então é importante, só a título de curiosidade. Você pode só tocar no decoreba, mas é legal entender, né, de onde que está vindo. Por que essa notinha está bemolizada? Por que essa notinha está natural? E a explicação é justamente essa. Então, a gente tem aqui então, o arpejinho, né? Vamos dizer assim, um arranjinho para fazer o arpejo, o sweep de Fá, né? Ó. E aqui, né? A gente tem um cromatismo, ó, de Ré menor, ó. Se você for perceber, a gente está dentro desse desenho agora, ó. Ou esse, né, de Ré menor natural, ou Ré menor harmônico, ó. Ou o de pentablue de Ré menor, ó. Então é por isso que esses cromatismos são um pouquinho difíceis de enxergar, porque ele está utilizando Ré menor natural, Ré menor harmônico e Ré menor pentablue. E aí, onde ele acha que encaixa o som, ele vai jogando aquelas notinhas para tapar aqueles buracos. Tapar aqueles buracos como assim? Ó? Uma dica agora fora da música. Quando a gente tem aquele melhor desenho do mundo, né? De pentatônica, por exemplo, ó. A gente pode aplicar cromatismos nesses buracos, ó. Nessas duas notinhas aqui, ó. Nessa aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o raciocínio que eu queria trazer para vocês, né? Beleza. E aí, continuando o solo, né? Aí ele vai fazer. E a outra guitarra vai estar fazendo, tipo. Aí quando você fundir as duas. Né? Sempre trabalhando com esse lance de terças, né? Eles gostam muito de trabalhar com esses duetinhos, ou terça ou oitava também. E aí só salientar que nesse trecho aqui, ó. De onde está vindo, né? O desenho, né? Fora esses cromatismos, seria esse aqui, ó. Tá vendo? E aí ele vem pra cá, né? Aqui já fica mais fácil de entender, ó. Se você percebe a outra guitarra, ó. Tá vendo? Aqui é como se fosse aqui, ó. Lá do comecinho do solo. E aí, essa guitarra, por sua vez, está fazendo as terças. Desse pedaço da outra guitarra. E aí resolve tudo, já fica mais fácil o entendimento. Então foi isso, eu realmente espero que vocês tenham entendido um pouquinho da ideia desse solo, né, dessa base, dessa harmonia, o que está acontecendo, por que dessas notinhas fora. É um raciocínio um pouquinho diferente do comum, mas é bem necessário para você alçar novos voos aí e ter um entendimento de harmonia mais concreto, né? Então não esquece de dar seu like no vídeo, de se inscrever no canal se não está inscrito, de deixar seu comentário bonito. E lembrando que na descrição do vídeo está o meu curso de guitarra também, beleza? Mas é isso, fechou, um grande abraço e tamo junto!